Noite, boa noite, mais uma vez aqui juntos nessas lives das segundas no Face. Estou muito feliz por a gente estar aqui junto mais uma vez conversando a respeito dos nossos filhos adolescentes. Eu tenho recebido muitos comentários das pessoas que têm visto as lives, tanto aqui quanto no YouTube, falando que tem ajudado no dia a dia. Eu estou muito grata, muito feliz por isso, tá bom? Então, se você não me conhece, eu sou Valquíria Lobo. Eu sou mãe do Tiago, de 32 anos, da Thalita, que já fez 18, e eu sou chefe de escoteiros voluntária há quase 20 anos, e eu tenho descoberto algumas maneiras de conversar com os adolescentes de maneira mais eficiente, né? Então, eu tenho procurado ajudar os pais que me procuram nessa questão de como lidar com essa adolescência, com esse jeito essa fase difícil, como alguns pais falam, né? Então, sem mais delongas, vamos começar nossas perguntas e respostas. E se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dificuldade, alguma coisa que você não esteja sabendo como é a melhor maneira de fazer, me pergunta, quem sabe eu não responda, ou ao vivo mesmo, se der tempo, ou talvez numa próxima live, tá bom? Se você quiser, também pode me mandar a mensagem inbox, se você preferir ficar anônimo. Tem gente que prefere não ser identificado, e as pessoas que não me falam se querem ser identificadas ou não, eu acabo não identificando porque por respeito, tá bom? Mas se você quiser que eu diga seu nome, é só me avisar e a gente fala aqui, tá? Mas a maioria das pessoas consegue reconhecer sua própria pergunta. E o mais engraçado é que às vezes a pergunta é de uma pessoa, mas ela serve para outras também. Isso que eu acho mais legal de tudo dessa tecnologia que a gente tem a nosso favor hoje em dia, né? Então vamos lá para as nossas perguntas. Bom, primeira pergunta que eu tenho aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem. Estou acompanhando suas lives e estou adorando. Ah, que bom, obrigada. A minha dúvida é que meu filho de 14 anos tem depressão e às vezes não sei como agir em certas situações. Meu marido diz que sou mole com ele. Diz que eu deveria ser mais enérgica, mas quando eu faço isso, sinto que ele fica mais triste ou muito nervoso, então prefiro educar com amor. Fico sem saber, às vezes, como corrigir, preocupada com o emocional dele, mas tenho medo se estou agindo certo. Fui educada com muito amor e conversa por parte do meu pai, mas a minha mãe só gritava, brigava e batia. E eu, por isso, carrego um curto-circuito dentro de mim. E tenho procurado métodos que me ajudem a não repetir a forma que minha mãe me educou, que só me trouxe insegurança, por isso prefiro educar de uma forma com amor e sem violência. Mas, como disse, meu marido acha que eu sou muito mole, então queria saber até que ponto estou certa. Sei que minha mãe só queria o meu bem e fez o melhor que ela pôde, mas não quero agir como ela. Estou buscando ajuda para tentar achar uma melhor forma de educar os meus filhos. Agradeço desde já. Ah, querida, olha, você traz muitos pontos interessantes e importantes aqui nessa sua pergunta, viu? E a primeira que eu te falo é justamente essa última parte, que você está buscando ajuda para tentar achar uma melhor forma de educar os seus filhos. E assim, só por isso eu já percebo que você é uma excelente mãe. Parabéns, viu? É isso mesmo que a gente tem que fazer. Você tem razão quando você diz que você não precisa repetir os mesmos equívocos dos seus pais. Nós realmente não precisamos repetir os modelos dos nossos pais por dois motivos. Se eles foram equivocados, lógico, né? Nem todos os pais erraram. Assim, a gente sempre erra, né? Ninguém é perfeito, a gente não fez curso para ser pais antes de termos nossos filhos, na verdade. Então, assim, a gente tem as melhores das intenções, mas a gente acaba, num momento ou no outro, se equivocando, né? Mas quando a gente tem uma percepção como a sua, de que você diz aqui que a sua mãe só gritava, brigava e batia, e que isso causou em você um efeito que te deixa insegura, e que você citou um curto-circuito dentro de você, né? Eu vou traduzir assim como traumas emocionais, num nível leve, né? Você tem razão. Inclusive, existem vários estudos de universidades
renomadíssimas ao redor de todo o mundo que comprovam que o grito causa no cérebro da criança, estou falando das pequenininhas, né? Mas serve para os grandes também. Os adolescentes ainda estão em fase de desenvolvimento físico, né? Bioquímico do cérebro, então, em um certo nível, também serve para eles, né? Aquela questão de estar sempre gritando, sempre brigando, sempre colocando sob pressão, causa nas crianças um prejuízo, inclusive, de desenvolvimento físico e cognitivo. Não sou eu que estou dizendo isso, são pesquisas de universidades renomadas que fizeram estudos que comprovam que os gritos causam efeitos é, é, seríssimos, muito graves no cérebro das crianças, tá? Hoje em dia, como a gente tem vários equipamentos modernos, né, de ressonância magnética, os cientistas, eles conseguem observar o funcionamento do nosso cérebro enquanto ele está funcionando. Isso é incrível, porque ele vê quais áreas acendem no cérebro, né? Quais áreas estão sendo ligadas no cérebro, de acordo com cada situação que está sendo acometida, né? Então, eles conseguem distinguir hoje quais são as áreas do cérebro que reagem a uma situação a outra, todas as questões hormonais, químicas, né, que acontecem. Então, realmente, gritar, brigar e bater não é a solução. Você diz que tenta educar, prefere educar de uma forma com amor e sem violência. E as universidades estão comprovando que esta é a melhor maneira de educar. Mesmo que nós ainda estejamos numa fase em que muitos pais de hoje em dia não concordem com isso. Por que não? Porque a gente está numa fase assim, olha, antigamente as pessoas diziam assim: meus pais bastava que olhassem para mim e eu já sabia exatamente o que eu não que eu deveria fazer. Essa frase, na verdade, ela só diz o seguinte: quando seu pai olhava para você, significava que ele estava reprovando o seu comportamento. Então, seja lá o que você estivesse fazendo, você se recolhia, guardava as asinhas e ó, saía de campo, porque você sabia que ia ter consequência, inclusive, de violência física, né? Mas quantas nós aprontamos enquanto nossos pais não estavam olhando? Não é verdade? Olha, gente, eu não estou aqui colocando a culpa ou dizendo que nossos pais estavam errados, eles estavam fazendo o melhor que eles sabiam fazer. Só que hoje nós temos mais recursos do que eles tinham. Então não justifica você dizer que porque você apanhou do seu pai e, entre aspas, virou gente, que você vai repetir o mesmo modelo com seus filhos, sendo que na época deles não havia esses estudos que demonstravam o prejuízo emocional que isso leva aos nossos filhos, às pessoas, né? Hoje a gente já sabe disso, então não justifica a gente repetir os mesmos erros. Então você está certíssima, sabe, nesse sentido. Olha, tem algumas pessoas aqui. Juliana Mendes Ramos, tudo bom? Maria Ângela Barro, oi, boa noite, querida. Jean Andrade de Oliveira, Luzia, que bom que vocês estão aqui, gente. Obrigada, viu, pela companhia. Então, eu estava respondendo a essa pessoa, né, que falou que tem um filho de 14 anos que tem depressão e que, apesar do marido dizer que acha que ela é muito mole com ele, ela tenta educar com amor, tá? E eu estava dizendo, né, essa questão de realmente ficar repetindo os modelos dos nossos pais não é a melhor maneira de fazer. Por mais que nossos pais tenham feito o melhor deles, nós temos condição de fazer melhor ainda. E existem algumas coisas que é confundido, tá? Quando a gente diz assim, ser mole, não quer dizer que você deva agredir, brigar, xingar, gritar. Ser mole não é agir, não é
Assim, ser rígida não é agir com violência, tá? Ser rígida não é agir com violência. Então, quando a pessoa diz que você está sendo mole, será que está dizendo que está faltando um pouco mais de firmeza e de regras um pouco mais claras a respeito de algumas atitudes, né? Agora, tem uma situação aqui que é bem complicada, porque você diz que seu filho tem depressão. Bom, a gente precisa saber direitinho, e quem vai dizer isso é só um profissional de psiquiatria. Você precisa levar esse seu filho no médico, eu não sei se você já fez isso ou não, e você precisa fazer vários exames, para comprovar que o que ele tem realmente é depressão. Tá? Existe sim um grande número de pessoas com depressão, inclusive assim, não quero te assustar, mas no final de semana passada, houve um caso de suicídio de um jovem de 24 anos que estava realmente com problemas de saúde mental. Depressão é um problema de saúde mental, é uma doença mental, e o jovem chegou às vias de fato, ele tirou a própria vida, né? Porque ele estava com depressão. Agora, a gente precisa ter assim uma noção muito clara de que depressão é uma doença mental. Ela precisa ser tratada por médicos psiquiatras, por psicólogos, inclusive com o uso de medicamentos para ajudar na questão química, né? Porque é todo um processo químico que existe, inclusive, dentro do cérebro da gente, quando existe essa doença. É, e existem vários níveis, né, de depressão. Existe aquela depressão que é mais leve, que uma consulta com um terapeuta, um psicólogo, pode ajudar, pode resolver, e tem aquela que é mais profunda, que precisa, inclusive, de internação, não é? Então, depressão, hoje em dia, a gente tem usado esse termo de uma maneira, assim, muito genérica. Não estou falando que é o seu caso, tá? Eu nem sei se você já teve o diagnóstico de que ele tem depressão, ou se você percebe seu filho muito recolhido, muito quietinho, e ele não era assim, ele era mais expansivo. É difícil a gente generalizar assim numa situação em que não está vendo tudo, não conhece o contexto todo. Mas eu te recomendo com toda a segurança do mundo. Se você acha que seu filho tem depressão, vá agora, urgentemente, vá atrás de recursos de ajuda profissional, psiquiatra, de verdade. Não é para ficar, ai, coitadinho, ele tem depressão, coitadinho, ele tem depressão, então eu nem vou falar, não vou ser enérgica com ele, porque ele pode ficar muito triste. Tem um limiar aí. Se é uma questão de que ele é uma pessoa mais tímida, mais recolhida, e com as oscilações hormonais da adolescência, de vez em quando ele fica mais recolhido, de vez em quando ele fica um pouco mais quietinho, isso talvez não seja depressão, mas quem pode te dizer se é depressão ou não, se é que você ainda não fez isso, é um psiquiatra. E eu recomendo fortemente que você vá atrás de ter essa resposta por um profissional, porque se for depressão realmente, ela não sara sozinha, não. Tá? Ela precisa realmente de acompanhamento médico, de psicólogo, de psiquiatra, para que essa doença se cure, ou que ele saia desse estado de depressão, tá bom? Existem muitos jovens que hoje em dia estão enfrentando esse problema, mas nem todo caso que a gente acha que é depressão é uma depressão, né? E eu não sou profissional da área de psicologia nem psiquiatria, não sou médica. O que eu tenho é uma experiência bastante ampla com jovens nessa idade da adolescência, de mais de 20 anos, né? E numa abordagem assim que faz a gente ficar muito próximo dos jovens, a ponto deles confidenciarem algumas coisas com a gente, que deixa mais claro como funciona esse mundinho deles, né? É isso que eu consigo contribuir. Olha, então, resumindo aí para responder para você, a questão da depressão é um caso à parte, tá? Independente do seu filho ter depressão ou não, a maneira como você o educa, ela sim deve ser amorosa, sim deve ser sem violência,
Sim, você não precisa gritar, brigar, xingar, bater para educar. Hoje existem outros recursos mais nobres, mais eficientes, inclusive, de educar um ser humano que não precisa recorrer a esses recursos antigos que os nossos pais usavam, tá? Independente da depressão. Agora, a questão da depressão realmente precisa de acompanhamento médico, sério. É assim, ó, se o seu filho tivesse um sangramento no nariz recorrente, ele tivesse sempre com sangramento no nariz, você iria levar ele ao médico ou não? Eu acho que você levaria. Eu levaria, com certeza. Eu acredito que a maioria das mães levaria. Agora, se ele tem uma depressão, que é alguma coisa assim, que não aparece sangue, não é uma fratura, não é uma ferida que você vê, fica interno. Então, qual que é a tendência da maioria das pessoas? Por favor, não entenda que eu estou dizendo que é o seu caso, eu nem sei se é ou não, tá? Mas se for, que isso te desperte e que não seja o caso da pessoa que perguntou, mas talvez outras pessoas também estejam vivendo essa mesma situação. Sabe quando você vai empurrando a situação com a barriga? É aquela coisa assim, aquela coisa que te preocupa, que te tira um pouco o sono, mas que não é tão, entre aspas, urgente ou grave que te faça agir. Aí você vai levando aquilo em banho-maria, levando, até quando chega ao ponto de você realmente perceber, não, agora não dá mais para deixar para lá, deixar para amanhã, e aí a gente vai tomar uma atitude, às vezes pode demorar demais. Foi o que aconteceu com o rapaz que se suicidou, de 24 anos, que se suicidou nesse final de semana passado, tá? O que acontece? Retrasado, perdão. Nós estamos na segunda, não foi neste final de semana, foi no retrasado. E o que é que o pessoal da psiquiatria falou? A ajuda chegou tarde, né? Ele já estava fazendo um tratamento, só que quando ele chegou a ter esse tratamento, ele já estava num nível de depressão tão profundo que não foi suficiente para conseguir salvar a vida dele, né? E assim, ó, procura separar um pouco o que é ser rígida e o que é ser violenta. As duas coisas não são a mesma coisa. Porque assim, ó, é, precisa ter regra, precisa ter regra. Precisa ter limite, precisa ter limite. Você disse que os gritos e as brigas constantes da sua mãe te deixaram insegura. E eu acredito nisso, é verdade, deixa mesmo. As pesquisas científicas comprovam isso. Porém, quando você não tem um limite, você não tem parâmetros que te norteiem, que digam até onde você pode ir, até onde você não pode ir, também gera uma insegurança muito grande, entende? Então, não vamos misturar rigidez com violência e ser mole com amor, são coisas diferentes, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, foi uma pergunta assim, bastante longa, deu bastante informações, mas eu tenho percebido que essa história de responder perguntas às vezes é difícil porque a gente não tá lá, né? Se fosse a respeito de uma das pessoas com quem eu convivo, teria condição, porque teria mais elementos para eu responder, né? Por favor, só não me entenda mal, não pense que eu estou dizendo que você está fazendo errado. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, me avisa e eu tento responder de outra forma, me dá mais informações para a gente conversar e poder se ajudar, tá bom? Obrigada. Vamos lá para outra pergunta. Antes, deixa eu ver quem mais está aqui. Aline, boa noite, querida. Ah, é o William ou a Elisandra que está aí? Giane Paula, boa noite, querido, boa noite. Ah, boa noite, Chepinha, sempre alerta, adoro os seus conselhos. Ah, que fofa, obrigada, gente, obrigada, viu? Vamos lá para mais uma pergunta. Tenho duas filhas, de 7 e 13 anos. Me separei do pai delas há muitos anos, quando a pequena tinha apenas 2 e a mais velha 8. Batalhei muito para criá-las sozinha, pois a pensão que o pai delas paga nunca foi suficiente. Mas nunca deixei faltar nada, pois vivia de casa para o trabalho e do trabalho para casa, me dedicando exclusivamente a elas e a trabalhar para sustentá-las. Depois que elas cresceram, há 1 ano e meio, conheci um homem muito bom para mim, que me apoia e gosta muito das minhas filhas. Ah, que bom! Mas agora
ele anda me pressionando para o relacionamento evoluir. Mas eu tenho muito medo de botar um homem para dentro de casa, já que tenho uma filha mocinha e a gente ouve tanta coisa por aí. Estou dividida entre a minha felicidade e o meu papel de mãe. O que devo fazer? Olha, linda, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que me conhecem sabem que eu tive uma experiência, né, na adolescência, na época da infância, né, relacionada a essa questão do assédio sexual por parte do meu padrasto. Eu nunca fui estuprada, mas havia um assédio, né, e depois, inclusive, a gente descobriu que não era só a mim, eram minhas outras irmãs também que sofriam esse tipo de situação. É, e esse assunto eu estudei muito a respeito disso, porque foi, né, parte da minha história e inclusive, essa situação ela é mais comum do que você imagina. E essas coisas que você diz, né, que a gente ouve muita coisa por aí, são verdadeiras, acontece mesmo. Mas não é todo mundo, entende? Não dá para generalizar. Vou te dar um exemplo da minha vida pessoal. Eu não sou casada atualmente com os pais dos meus filhos. Eu tive o Thiago na adolescência, não me casei, criei sozinha. Eu tinha acabado de fazer 16 anos quando ele nasceu, e quando ele tinha 11 anos, eu conheci o pai da minha filha mais nova. E aí nós namoramos, nos casamos. Quando o Thiago tinha 13, a caçulinha nasceu. E aí eu acabei me separando também do pai da minha filha. Que tem uma tradição na minha vida, quando eu fico grávida, com 4 meses de gravidez, eu me separo do marido do pai dos meus filhos. É uma brincadeira, mas infelizmente aconteceu, não deu certo o relacionamento, né? E por coincidência foi bem quando eu estava grávida de 4 meses. Mas sobrevivemos todos, estamos todos bem, graças a Deus, né? E o pai da minha filha é maravilhoso, cuida dela muito bem, né? O pai do Tiago a gente não tem contato, nós não sabemos nem se ele ainda está vivo. Mas o da Thalita é um pai maravilhoso. Não recomendo como marido, não. Mas como pai, ele é excepcional, maravilhoso mesmo. É, mas assim, quando eu me casei novamente, vai fazer 16 anos que eu tenho o melhor marido do mundo, eu costumo dizer, essa questão sempre me preocupou, porque eu tinha vivido, né? Então, o que que eu fazia? Assim, olha, sinceramente, eu não consigo imaginar o meu marido fazendo alguma coisa de ruim para minha filha, porque a gente conhece a pessoa, né? A índole da pessoa, a gente está há 16 anos juntos. Mas olha, eu tenho certeza que a minha mãe também sentia exatamente a mesma coisa pelo marido dela, né? Pelo segundo marido dela, que era o meu padrasto e que no final tentava sim abusar das 3 filhas dela. Tenho certeza de que em nenhum momento ela achou que aquilo fosse possível, porque quando ela descobriu, ela realmente terminou o relacionamento com ele, né? Então, o que que eu fazia? Eu falei, nossa, mas isso é justo com ele, né? Com meu marido, pagar pelo erro de um outro homem há tantos anos atrás que ele nem conheceu. A gente vai. Os bons vão pagar pelos maus, né? E eu também devo abrir mão de procurar uma pessoa que é tão boa para mim, que me entende, com quem eu sou tão feliz, por, porque eu sou mãe de menina, né? E olha, na verdade, acho que tudo na vida entra na questão do equilíbrio, né? O que que eu fazia? Eu, apesar de confiar cegamente no meu marido, eu nunca deixava ele sozinho com a minha filha, como a minha mãe me deixava, né? A minha mãe, ela foi um pouco ingênua, né? No sentido assim de que confiava tanto nele que deixava algumas situações que não são adequadas, deixava ele dar beijo de selinho na gente. Por quê? Porque ela gostava de dar beijo de selinho na gente. Ela achava isso normal, ela gostava disso. Era a maneira dela demonstrar amor. Eu não acho que isso seja certo, você ensinar uma criança a dar selinho, tá? Justamente porque confunde, né? Não estou criticando, acho que, né, não dá aqui para a gente
colocar valor, o que é certo, o que é errado. No meu caso, na minha experiência, esse negócio de dar beijo de selinho mais confunde a criança do que a ajuda, né? No nosso caso, por exemplo, minha mãe deixava ele dar beijo de selinho nas 3 filhas na frente dela. Tinha muita brincadeira de cosquinhas na frente dela, brincadeira de guerra de travesseiro, de colocar no colo, de enfim, ele tratava a gente como filhas, nós o chamávamos de pai, inclusive, ele nos sustentava, ele cuidava da família, né? Mas ele fazia isso na calada da noite, às escondidas. Ele ia acordar a gente de manhã para ir para a escola, porque minha mãe trabalhava no período da tarde e à noite. Ela era, nesse período, ela era fiscal de loja, né? Então ela trabalhava como se fosse uma loja de shopping. Não era no shopping, mas esse tipo de horário. Então ela trabalhava à tarde e à noite. Então, de manhã, quem nos levava à escola era ele. E quem ia nos acordar à noite, de manhã para ir para a escola era ele. Então ele entrava no nosso quarto e minha mãe estava dormindo, né? E ela confiava. Eu nunca fiz isso, eu não confiava, né? Nem no próprio irmão da Thalita, né? Que é 13 anos mais velho, é irmão de sangue. Eu evitava de deixá-la sozinha com homens, né? Mais velhos, enquanto ela não estava preparada para se autodefender. E no caso, gente, eu vou dizer para vocês da minha experiência, e é o que eu faço com os meus escoteiros. Eu os preparo para se autodefenderem, porque é só assim que eles podem se defender. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar várias cartilhas que ensinam justamente a, a fazer com que as crianças percebam quando elas estão sendo assediadas, porque é muito confuso na cabecinha da criança. Eu falo de experiência própria. Demorou alguns anos, demorou uns 2, 3 anos, até eu discernir que aquilo que o meu padrasto fazia com a gente não era carinho de pai, não era normal. Eu me sentia confusa, eu me sentia culpada, e tem mais um fator. Existe no ser humano a questão do próprio corpo reagir, né? É, nós somos animais racionais, mas a parte física, ela reage. Existe toda uma questão ética, moral, que nos norteia, né? Por isso que cachorro transa incesto, essas coisas todas, e os humanos não fazem isso, não é? Mas existe a reação da própria criança. Ela se sente, em alguma situação, dependendo da idade dela, até excitada com o assédio. E ela não sabe como reagir àquilo, como se defender daquilo, entende? E causa uma série de problemas, uma série de traumas nas crianças. Eu, graças a Deus, né, consegui levar de boa, não cheguei a ter nenhum tipo de problema, de trauma, mas eu conheço pessoas que têm traumas gravíssimos, mas assim, de não conseguir superar, de já ter crescido, já ter casado, já ter tido filhos e não conseguir superar essa questão do assédio sexual. Então, amiga, o que eu te falo é o seguinte: foi o que eu fiz, tá? Eu não deixei da minha vida, porque a gente tem que pensar também o que a gente vai ser quando os nossos filhos crescerem, né? A gente não pode. Nossos filhos vão depender da gente, em média, aí, uns 20 e poucos anos, né? E o restante da nossa vida, nós é que vamos ter que cuidar da gente, né? Então, assim, eu não acho uma coisa adequada você anular a sua vida pessoal porque você é mãe. Eu não acho isso certo, né? Não acho que tenha que ser assim. É minha opinião pessoal, tá? Mas também acho que você não deve ser ingênua e que você deve, primeiro, manter medidas de segurança naturais. Você não deixa seu filho sozinho com um estranho, deixa? Você não deixa. Mas, às vezes, quem vai causar o mal não é o estranho, é a pessoa que está perto. Então, por que deixar sozinho com uma pessoa que pode causar mal? Eu boto minha mão no fogo pelo meu marido, por meu filho mais ainda, muito mais ainda. Mas a minha mãe também botava a mão no fogo pelo marido dela e vejo o que ele fez, tá?
não foi culpa da minha mãe, a culpa foi dele, exclusivamente dele. E não é porque ele fez isso que todos os homens não prestam e são ruins. Percebe o que eu estou dizendo? Não é que todo mundo é ruim, mas a gente tem sim que proteger nossos filhos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é ensiná-los a se autodefender, tá? Sabe como eu ensinava a Thalita? Exatamente assim, filha, olha, você sabe que existem situações em que os adultos podem querer abusar das crianças? Como assim, mamãe? Ela era pequenininha. Assim, filha, às vezes, algumas pessoas podem ter distúrbios mentais, eu até falava assim, e elas podem querer fazer alguma coisa com você que não é certo na sua idade. Por exemplo, pode querer pegar no seu seio, pode querer pegar nas suas partes íntimas. O que que é parte íntima, mamãe? É a perereca, filha, essa parte bumbum, né? Então, ó, você sempre pode prestar atenção assim. Abraço é bom, beijo é bom, carinho é bom, tudo isso é do bem. Mas se alguém fizer algum carinho em você, que você sente sim, se você sente um pouco incomodada, triste, confusa, conta para a mamãe, porque pode ser alguma coisa ruim. E outra coisa, se acontecer de alguém vir e realmente mexer em você, querer tocar em você, eu brincava com ela, falava assim, grita, mas grita com força. Porque geralmente essas pessoas, elas não têm coragem de te pegar à força, tampar sua boca, nada disso. Mas uma coisa que elas podem fazer é te ameaçar, fazer ameaças assim que você vai, por exemplo, que vai matar seus pais se você falar para alguém. Isso até os pedófilos da internet costumam dizer. Não conta para ninguém, porque se você contar, eu sei onde você mora e eu vou matar seus pais e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É tudo mentira. Eles são covardes, eles não têm coragem de fazer isso. Eles fazem isso para que você não conte para um adulto que vai poder resolver a situação e te defender. Sempre falei assim, às claras para minha filha, às claras. E até hoje de vez em quando eu checo se ela sabe se defender. E não é com aquele tipo de conselho assim, ó, juízo, hein? Gente, juízo, hein? Não quer dizer nada, não é específico. Se você peneirar, ó, juízo, hein? Peneira isso. O que fica de informação e de orientação para um jovem? Zero, não quer dizer nada. Você tem que falar as palavras específicas, você tem que dizer com as palavras corretas como a pessoa deve se defender desde pequenininha. Lógico que a linguagem que você usa e os exemplos que você usa vai depender da faixa etária que as crianças estão, né? Mas você nunca deve evitar esse tipo de assunto. Inclusive lá no YouTube eu tenho um vídeo que eu falo se você fala a respeito de sexo, como você fala, como você aborda o assunto sexo com seus filhos adolescentes. Procura lá no canal do YouTube, Valquíria Lobo, vocês vão achar e tem muitas dicas específicas a respeito disso, tá bom, amiga? Então, assim, ó, seja feliz, mas sempre de olhos abertos. Não é aquela coisa desconfiando, não, mas é saber que isso existe e para defender nossos filhos a gente tem que estar sempre de olhos neles e dando munição para eles, dando informação para que eles consigam se autodefender. Porque, infelizmente, a gente não consegue estar 100%, 24 horas por dia junto dos nossos filhos. Eles vão estar submetidos ao assédio ao assédio não, à influência de outras pessoas, não é? Eles vão para a escola, eles vão para o esporte, eles ficam em casa com adulto. Gente, olha, claro que são casos assim patológicos, são pessoas realmente que têm distúrbios, tá? Distúrbios mesmo, mas tem caso de pais que fazem isso, pais de sangue, pai biológico que faz isso. E vou dizer uma coisa para vocês, talvez seja novidade, mulher também assedia sexualmente crianças, tá? Isso não é um privilégio só dos homens, não. Pelo que se sabe, pelas estatísticas, né? E esse é um assunto assim que não dá para ter muita estatística correta, porque a maioria dos casos é abafado, né? A maioria dos casos não é denunciado, não há queixa, não há inquérito policial. A maioria fica mesmo ali no âmbito familiar quando é descoberto, né? Mas o que se sabe, da parte que se sabe, a maioria dos assédios é cometido sim por homens. E a maioria é cometida, sim, por pessoas que não são parentes, não é pai de sangue. Mas até essas exceções existem, né? E a gente deve, sim, defender nossos filhos, tá bom?
E de novo, gente, se a resposta não satisfez, se não era bem isso que você estava esperando como resposta, contesta aí, comenta comigo, se preferir, fala no privado, me manda mensagem e a gente vai conversando, tá bom? Pevilda, boa noite, minha querida, você sempre por aqui. Chefinha Elisandro, ai, coisa linda. Beijo para você. A Vita, tudo bem? O pequenininho? Bom, obrigada, viu? Suzy Melo, oi, querida, que bom ver você. Jafé, boa noite, chefe Val, sempre alerta, meu querido, tudo jóia? Obrigada por estar aqui, viu? Roseli Lima, oi, linda, tudo bom? Boa noite, chefe Val, boa noite, amor. O pessoal que não é do escoteiro, eles me chamam de chefe porque os adultos voluntários que trabalham com os escoteiros, né, são chamados por eles de chefe, então a gente se chama assim de chefe, mas não é chefe de nada, não, viu, gente? É só um termo carinhoso que a gente tem no escotismo, no mundo inteiro. Rose, consegui entrar, ei, estava tendo dificuldade para assistir, que bom que deu certo, meu amor, eu adoro quando você está aqui. Marley, oi, boa noite, chefe, boa noite, Luciana, tô com saudade dos seus vídeos, hein, Lu, quando que vai ter mais? Chefe Maria, oi, que bom que vocês estão aqui, gente. Muito obrigada, viu? Bom, vamos lá então para a terceira pergunta. Ó, tem uma filha de 4. Tudo é muito intenso. Ela chora por qualquer coisa, seja boa ou ruim. Quando não está com raiva, brava, nervosa, está chorando emotiva. Como lidar com isso? Ótima pergunta. Gente, olha, vou dizer uma coisa para vocês. É assim mesmo. Não tem jeito. Olha, a gente, na verdade, tem que ter um pouco de compaixão por esses adolescentes, sabe? Porque o desafio que eles enfrentam nessa fase da adolescência, com relação a várias mudanças, né? Gente, vocês imaginam o seguinte, olha, os primeiros 20 anos da nossa vida, a gente muda, a gente se transforma de uma maneira muito rápida, muito extraordinária, né? E nessa fase da adolescência, o corpo muda muito e às vezes a cabecinha não acompanha, né? E existe todo aquela oscilação de neurotransmissores, de hormônios que a gente já conversa sempre aqui no canal e lá também no canal do YouTube, né? Que faz com que as emoções do adolescente estejam sempre como se fosse uma montanha russa, sabe? Muita gente usa isso, né? Eu queria descobrir a fonte, quem foi que falou isso pela primeira vez, porque eu achei uma analogia, uma comparação genial. Ter filhos adolescentes é como uma viagem de montanha russa, altos e baixos, sobe né, e devagar e rápido, e tá sempre louco, né? E é assim mesmo, gente. Assim, e é difícil para nós adultos lidarmos com isso, é muito difícil, é estressante, é exasperador, na verdade, mas acredita, para eles é muito pior, porque eles não conseguem entender eles próprios, né? A gente não os consegue entender, é fato, mas eles também não conseguem se entender. E eles estão ali numa luta árdua, tentando encontrar o seu lugar no mundo, tentando descobrir quem eles são de verdade, aquela fase da adolescência em que eles vão se desprendendo um pouco dos valores da família para descobrir outras referências, por isso que os amigos são tão importantes nessa fase da adolescência, né? Porque é onde eles vão buscar as referências do que é legal, do que não é, de o que é descolado, o que não é. Eles precisam ser aceitos pelo grupo. Isso, gente, vem da época das cavernas. Se você não fosse aceito pelo grupo, você fosse viver sozinho, você ia ser a caça, porque em bando você é mais forte, entende? Então, desde aquela época, a gente precisava viver em bando, né? E o adolescente, ele tá bem nessa fase em que ele precisa, ele não é mais o filhinho da mamãe, ele não é mais aquela coisa que a família proporcionava para ele está começando a querer descobrir e tentando encontrar o seu lugar, descobrir quem ele é, a que ele veio, e é uma fase muito desafiadora. E, na verdade, essa questão assim de ser tudo muito intenso, não é só com essa sua filha, tá? Querida, só mudam de endereço. Acontece com todas elas, todas elas.
E eles também, tá? Não é só com as meninas, não. Essa oscilação de humor, que uma hora tá tudo bem, na hora tá tudo terrível. E assim, o fato dela chorar é bom, sabia? Chorar, na verdade, é muito bom, porque é uma maneira dela extravasar todas essas emoções. O que é que a gente pode fazer? Como a gente pode lidar? Primeira coisa, gente, compaixão e empatia. Se coloca no lugar dessa criatura. Procura lembrar como você era. Procura lembrar de alguma situação de quando você era adolescente, que para você era o fim do mundo, assim, que nossa, você ia morrer se alguém descobrisse um segredo seu, sabe? Existem algumas situações que para adolescente, eu lembro quando um amigo meu tinha 17 anos, quando ele fez 18, eu tinha uns 13 anos, 13 para 14 por aí. Quando ele fez 18 anos, eu preparei um discurso para ele, porque assim, eu achava que fazer 18 anos era uma coisa tão séria, tão grave, meu Deus, e agora você tem 18 anos, você já pode. A gente brinca de ser preso, mas é só é um exemplo, né? Agora você é responsável, você pode dirigir, tem muita coisa que você pode fazer que é grave, que se você errar agora vai ser muito grave, enquanto você era menor de idade, a gravidade era menor. Eu preparei esse discurso para ele, porque eu, no alto dos meus 14 anos, achava que tudo era muito ferro e fogo, era muito grave, né? Gente, terminar com o crush é quase o fim dos tempos, é o apocalipse. Os adolescentes sentem uma dor tão profunda que é como se realmente é equivalente a se tivesse morrido alguém na família, sabe? É uma coisa assim que remexe por dentro, é um desespero total. E tudo isso é causado por quê? Pelos hormônios, gente. Não é frescura, não é charme. E eles nem têm consciência disso, sabe? Olha, Vivi Paz, você por aqui, linda. E tá loira, coisa linda, bom te ver. Então, querida, essa sua filha, né, que chora por tudo, que ou tá zangada, brava, irritada, né, nervosa, ou tá chorando por motivos bons e ruins, acolha, dê colo, deixe que ela extravase. Eu sei que nem sempre ela vai querer o seu colo, né? Isso é normal também, mas coisas que você pode tentar evitar para ajudar. Primeiro, não subestime o sentimento, tá? Para nós, é uma coisa. Para nós adultos, os problemas graves que os adolescentes enfrentam, que para eles é o fim do mundo, para nós é banal, é bobo, é besteira. A gente sabe porque a gente já é adulto e a gente já tem problemas maiores, né? Tem umas brincadeiras que a gente faz, como é que é? Ah, se você acha que boletim é um problema, espera até virem os boletos. Né? Ou então, se você acha que o seu professor é chato, espera até ter um chefe no trabalho. A gente costuma subestimar, mas o que a gente, às vezes, a maioria das vezes, a gente não faz é pensar proporcionalmente. O adolescente, ele confunde a nossa cabeça, porque ele é grande, fisicamente ele é da nossa altura. E às vezes eles têm uns rompantes, eles mostram algum tipo de habilidade que a gente fala, meu Deus, quanto que ele cresceu? Né? Como assim? Né? Já é um adulto? Não é, gente. Não é adulto. Mas também não é criança. Tá? Ele está numa fase intermediária, só que ele é grande fisicamente, ele já tem porte de adulto e ele tem umas respostas que nos magoam e nos irritam, né? De adulto também. Né? Então a gente confunde, a gente acha que eles têm a mesma capacidade de resiliência, de suportar, de lidar com as dificuldades da vida, da mesma maneira que a gente. Né? E se nós adultos já muitas vezes, né, ficamos chateados, às vezes a gente se vê um pouco mais estressado, irritado, perdendo um pouco as estribeiras com os nossos problemas, por que que você acha que o adolescente não pode ter esse mesmo tipo de reação, de frustração e de confusão na maneira de lidar com os problemas deles? Os problemas são proporcionais, entende? O que para nós adultos é uma bobagem, para o adolescente é o fim do mundo. E só com o tempo e com as experiências é que eles vão realmente aprendendo a lidar com as coisas. Então, assim, ó,
não subestime, acolha. Quando perceber que seja carinhosa, no sentido assim de, eu sei, seja empática. Eu sei que isso é difícil para você, minha querida. Chora, chora. É bom chorar um pouco. Deixa ela chorar no seu ombro um pouco, sabe? Seja delicada, seja doce. A maioria de nós adultos não tem paciência com esses dramas, a gente chama de dramas, né? Dos adolescentes, mas para eles é muito difícil, tá? Lógico que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Você não vai também toda hora, meu bebê, meu colinho, vem cá com a mamãezinha, não é assim, né? E também depois que chorou um pouquinho, desabafou um pouquinho, você percebeu que já deu para dar aquela aliviada, já é hora de parar de chorar e vamos conversar? Você quer conversar alguma coisa? O que está acontecendo? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Respeita se ele não quiser, tá? Se o adolescente não quiser contar qual é o problema dele, a maioria das vezes eles, eles se envergonham, eles não querem compartilhar com os pais, isso é relativamente normal, tá? Não precisa ficar preocupado com isso. E, e é isso. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube também, inclusive é o último que foi publicado lá. Ele diz assim: ajude seu filho a lidar melhor com as emoções. O que de melhor você pode fazer pela sua filha nessa fase é ver aquele vídeo lá, tira algumas dicas dele. É um vídeo bem longo que eu fiz a respeito de como ajudar o seu filho a lidar com as emoções dele, tá? E acolhe, não perde a paciência, não subestima, tá? Não fala, isso é bobagem, para de choro. Todas essas coisas não ajudam, tá? Não ajudam. E não ajudam a ele, a ela, e não ajudam você também, tá? E eu acho que esse vídeo vai te ajudar também, tá bom? Tenha paciência, vai passar, viu? E quanto mais você aguentar firme essa fase que eu sei que tira a gente do sério, né? A gente faz de tudo para eles estarem bem, para eles serem felizes. Quando eles choram, a gente se sente um pouco como se estivesse falhando, né? No papel de fazê-los felizes. Você sente assim também? Eu, às vezes, me sentia assim com os meus filhos. Quando eles choravam, mesmo que o motivo não fosse eu que tivesse causado, mas quando os meus filhos choravam, mesmo que fosse essas oscilações assim, eu costumava achar que eu estava falhando como mãe. E aí, quando a gente se sente falhando, a nossa tendência é reagir com agressividade. A nossa defesa é agredir, né? E aí torna tudo pior. Por isso que a frase preferida dos adolescentes é: minha mãe não me entende. E a segunda é: ninguém me entende. Tá bom? Porque eles realmente não se sentem compreendidos, tá? Santiago, Magda, chefe Magda. Boa noite, chefe. Amo suas palavras. Obrigada por todas as segundas conosco. Que fofa. Obrigada, amor. Você também. Maísa, muito bom ter vocês aqui, gente. Muito obrigada, viu? Vamos lá. Gente, olha, já estamos há quase 50 minutos conversando. Eu tenho várias perguntas. Talvez não vai dar tempo de responder todas hoje, então eu vou responder mais uma. E aí, eu vou sempre respondendo, tá? Pode ter certeza que eu vou responder a sua pergunta. Às vezes não vai dar tempo na mesma, né? Vamos lá, essa aqui, ó. Meu filho terminou o ensino médio e não quer saber de estudar nem trabalhar. Só fica o dia inteiro para a rua, soltando pipa ou com um joguinho no computador. O que eu faço? Amiga, olha, realmente é exasperador. Essa situação deixa a gente assim com muito receio. O que vai ser desse cidadão que não quer saber nem, a gente chama de nem, né? Nem estuda nem trabalha. E é uma situação realmente muito complicada, tanto para os pais quanto para os próprios jovens. Porque acredita em mim, é, de novo, não dá para a gente generalizar e falar todo mundo é assim. Mas a grande maioria dos jovens, eles têm uma dificuldade, é que eles se acham incapazes, a autoestima deles não foi construída de modo que eles se achassem capazes de atender às expectativas dos próprios pais ou da sociedade. Lembra, meu amigo que fez 18 anos, né? 18 anos é aquela fase assim meio. ah,
é um marco, né? A partir de agora eu tenho que ser gente, eu tenho que dar conta de tudo, e eu tenho que, né, que trabalhar e ser o melhor aluno e dar orgulho para os meus pais. Tudo que eles querem, gente, tudo que eles querem é dar orgulho para a gente. Só que o que que acontece? Às vezes eles se sentem tão perdidos, e eles se sentem tão incapazes de atender às expectativas que eles acham que a gente tem sobre eles, e que às vezes a gente tem mesmo, que eles travam. A expectativa que eles, o peso que eles têm sobre os ombros deles, sobre o que eles acham que a gente espera que eles sejam, é tão pesado que eles param de lutar. Não sei se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. É assim, ó, é, olha, esses jovens que não querem fazer nada, algumas coisas nós contribuímos para isso. Estou generalizando de novo, tá, gente? Claro que não é todo mundo assim, mas a grande maioria, acredita em mim, vê se não tem um pouco disso. Ó. Primeiro, a gente não tinha tempo ou paciência, ou não tinha prestado atenção, ninguém tinha falado para gente, que a gente deve ensinar as crianças, desde muito pequenininhas, a fazerem as coisas por elas mesmas que elas são capazes de fazer. Por exemplo, a partir do momento em que o jovem existe até uma tabelinha, eu vou até postar, vou anotar aqui, para eu postar depois aqui no canal, tabela de tarefas. A partir dos 3, 4 aninhos, você já pode colocar seus filhos para fazer algumas tarefas domésticas. E com isso, eles vão aprendendo que trabalho é bom, que trabalho não é ruim e que é necessário, né? Olha, Rose, boa noite. Daniel César, Ana Paula Seco Souza. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui comigo. Então, estou aqui na nossa última pergunta, né? Do filho que terminou o ensino médio e é nem estuda e nem trabalha e fica vadiando, né? E a mãe fica exasperada. Geralmente, a gente não ensinou esse jovem a ter responsabilidades nesse sentido. Então, assim, olha, tem que fazer as coisas de casa, sim. Tem que arrumar sua própria cama, sim. Tem que lavar o cachorro, sim. Tem que recolher o cocôzinho ali do cachorro, sim. Tem que lavar louça, sim. Mas a gente não tem a paciência de ensinar isso desde pequenininho. Gente, meu neto tem 4 anos e eu não perco a oportunidade, quando ele vem aqui em casa, de colocar ele para me ajudar a fazer qualquer coisa, desde estender roupa, lavar louça. Eu acho que eu vou ser denunciada para trabalho escravo infantil. Brincadeira. Mas ele adora, ele adora. É lógico que não é ajuda, é atrapalha, porque a criatura tem 4 anos e para ele é uma brincadeira. E é uma brincadeira, é para brincar de ajudar. Então, eu ponho a roupa assim, né, numa bacia, num local, e ele tem que me entregar a roupa para eu estender. Só que ele pega e derruba todas as outras no chão. Então, assim, para ele me ajudar, eu tenho que limpar o chão primeiro, não pode ser com roupa branca, tem que ser com roupa mais escura, porque vai cair no chão, eventualmente, né? Ele gosta de jogar para mim, não gosta de me entregar na mão, mas é uma farra, é uma alegria, ele gosta de fazer isso. E para lavar louça também, ele sobe num banquinho e vai lá e lava e ajuda. Ajuda não, atrapalha, mas ele sente que está ajudando. Então, assim, a gente tem que ter a paciência que, enquanto eles são pequenininhos e não desenvolveram a habilidade de trabalhar, eles não vão ajudar, eles vão atrapalhar. E como eu falei no começo, às vezes a gente não tem o tempo e nem a paciência de esperar, né, eles desenvolverem essa habilidade. E aí, de uma hora para outra, quando eles são adolescentes, a gente nunca deixou fazer nada, 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 nada. Por quê? Porque demorava, porque fazia mal feito, porque a gente ia ter que fazer de novo, porque no lugar de lavar, sujava, no lugar de ajudar a estender roupa, às vezes deixava cair no chão, e a gente falava, não, vai brincar, vai assistir televisão, vai pro tablet, para eu fazer o serviço mais rápido. E aí, gente, não desenvolve o amor pelo trabalho. É assim que começa. Aí, de repente, vira adolescente, a gente começa a reclamar que eles não ajudam em nada. Por quê? Porque de uma hora para outra, a gente começa a querer que eles façam tudo. E detalhe, tudo e bem. Porque se ele tem já a aparência de homem, de mulher, se ele é grandão daquele tanto, a gente espera que eles façam
os trabalhos domésticos tão bem quanto a gente, né? E não nos lembramos que eles não tiveram tempo de desenvolver aquela habilidade. Tudo que a gente faz, a gente vai desenvolvendo a habilidade aos poucos, né? E aí a gente tem uma expectativa de que eles façam bem, e quando eles não fazem bem, a gente ainda briga com eles, né? Eles não estão acostumados a fazer. Então, de uma hora para outra, eles têm que fazer. Já não é legal, eles já não vão querer. Eu lembro muito bem quando aconteceu isso comigo. Minha madrinha, olha, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, ela já foi para o céu. Tenho certeza, está me olhando de lá, porque iluminadíssima. Uma alma iluminadíssima. E ela sempre fazia tudo, me mimava muito quando era criança. E aí, quando eu fiquei assim, né, com uns 9 anos, mais ou menos, de uma hora para outra, ela começou a me colocar para varrer casa. Eu achei aquilo um absurdo, eu fiquei chateada. Eu falei, não é assim que a gente brinca aqui. Aqui eu sou só mordomia, né? Eu não falei isso para ela, mas eu não gostei. Eu lembro que o sentimento foi, não gostei disso. Eu não queria fazer isso, eu queria brincar. Entende? E aí, outra coisa que acontece muito, que é a gente que acaba fazendo os nossos filhos ficarem nessa situação e a gente não percebe. Duas coisas muito graves. A primeira, ficar falando assim, ó, eu, eu na sua idade já fazia isso, isso e aquilo. Sabe, eu sei o que você quer dizer. Eu sei o que você quer dizer. Você quer chacoalhar aquela criatura, você quer que ele perceba que ele pode fazer mais do que ele faz, né? É essa a mensagem que você está comunicando. Lembra daquilo que a gente sempre fala dos pilares? A comunicação? Comunicação não é o que você fala, nem como você fala, mas é o que o outro entende. Só que quando você fala isso, na sua idade, eu já fazia isso, isso e aquilo, a gente está comunicando assim, olha, você poderia fazer muito mais do que você faz hoje, né? Mas sabe qual que é a informação que chega? A informação que chega é assim, você é um bostinha incapaz de fazer qualquer coisa bem. E eu, que sou seu pai, que na sua adolescência já sou um cara que não sou lá grande coisas, né? Porque tem essa fase em que eles acham que a gente é careta, a gente não sabe nada, não é assim? É aí também assim? Que a gente não manja nada, que os pais dos amigos são melhores que a gente, e nós que, né? Que somos tão assim inferiores, ainda somos melhores do que eles. Percebe? A autoestima deles vai ficando lá embaixo. E a segunda coisa, nessa primeira coisa é a questão da gente ficar se comparando, é ficar comparando o jovem com outros jovens, seja irmão, seja primo, seja colega, seja qualquer outra pessoa. A comparação é cruel para a autoestima do jovem, né? E aí o que acontece? Tem toda aquela pressão na sua idade, eu já isso e aquilo, o que você vai ser quando crescer, já tem que começar a escolher vestibular, e você vai ter que concorrer com milhares de candidatos, você vai ter que ser melhor que eles, porque senão você não vai ser uma pessoa de sucesso, você vai ser um fracassado, não é? Tudo isso meio embaralhado no inconsciente, no coração, nas emoções daquele jovem, tá? E aí ele termina o ensino médio e ele não se considera capaz de encontrar alguma coisa, né? E aí ele paralisa. E aí quanto mais você bate de frente, pior fica, porque mais ele se sente diminuído, mais ele se sente incapaz, mais ele se sente inadequado e menos vontade ele tem de se expor a alguma situação que ele já sabe que vai dar errado. Ele já sabe que ele não vai passar no vestibular. Ele já sabe que ele não vai conseguir o emprego dos sonhos, porque ele não se acha capaz disso. Como que a gente ajuda? Começa a descobrir quais são as habilidades e as coisas em que esse seu filho, que não quer saber de nada, é bom. E começa a elogiar genuinamente as coisas que ele faz bem. Você precisa, de alguma maneira, reverter essa situação e mostrar o que ele tem de bom. Porque o que ele está fazendo de errado, não precisa, ele já sabe. Tenha certeza, ele já sabe. E ele sofre. Ele não queria ficar na rua o dia inteiro jogando pipa ou jogando joguinho, né? Que você falou. Ele queria
estar numa faculdade, ele queria estar num bom emprego. Eles têm, inclusive essa geração de hoje, né, os millennials, na cidade do seu filho são chamados millennials, né? Eles têm uma expectativa de que eles vão chegar aos 18 anos e vão estar no topo da cadeia alimentar, né? De que já vão estar super bem resolvidos, bem-sucedidos, com a vida ganha, né? Que já vão ser pessoas de sucesso, aquele sucesso que a mídia, que a sociedade, que nós mesmos nos impomos, né? E nós, pais, por falta de orientação, a gente não tem ajudado nesse processo. A gente não procura mostrar para eles quais são as potencialidades e quais são as coisas que eles realmente fazem de bom. E a gente não faz isso por mal, às vezes a gente faz isso até inconscientemente. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se tem aqui alguns pais de escuteiros meus, mas recentemente a gente fez um acampamento e eu pedi para os pais que eu ia fazer uma dinâmica com os filhos deles e eu precisava que eles mandassem para mim quais eram as características positivas dos seus filhos. E eu vou dizer uma coisa para você. Poucos. Eu conto nessa mão aqui, vai sobrar dedo. Aqueles que conseguiram fazer o que eu pedi. Eu pedi, me diga quais são as características positivas do seu filho. Me fala o que ele tem de bom. A maioria não conseguiu fazer isso. Alguns falavam algumas coisinhas sim, mas não conseguiam deixar de falar o que tinha de ruim também. Sabe o que é isso? É o tubarão no mar azul. A gente já falou disso aqui outras vezes, né? O filho tem tudo de bom, gente, tudo de bom, tudo de bom. E eu me incluo nessa, tá, gente? A Thalita eu acho uma pessoa maravilhosa. E eu muitas vezes, se eu não estou prestando atenção, eu me pego focando naquele pequeno, único detalhezinho mínimo que ela não tem para ser canonizada e perfeita. E fico martelando naquilo. Você precisa corrigir isso, você precisa fazer isso, você precisa melhorar nisso. E todas as demais qualidades, a gente acha que a pessoa já sabe e não reforça. Ela não sabe, tá? Ela não sabe. Ela precisa saber com mais ênfase, com mais força. E precisa acreditar no que ela é boa. Faz esse teste. Faz esse teste. Começa a Faz um desafio para você. Meu Deus, essa criatura que terminou o ensino médio e não faz nada da vida, o que é que ele tem de bom? Não é possível que ele não tenha nada de bom. Procura as qualidades do seu filho e faça com que ele perceba essas qualidades. Aumenta a autoestima dele. Naturalmente você vai ver que isso vai mudar. E para de ficar tão batendo de frente com essa situação. Ele não está assim porque ele quer. Ele não está assim porque ele quer. É porque ele realmente está numa situação em que ele está numa sinuca de bico. Ele terminou o ensino médio, ele não quer continuar estudando ou não se vê capaz de continuar estudando. Ele também não se vê capaz de começar a trabalhar, ele não se acha capaz disso, porque na idade dele você já isso e aquilo, e como que ele vai começar, né? Sendo um atendente de McDonald's, sendo um office boy, um menor aprendiz. É humilhante para ele isso, porque na idade dele você já fazia isso e aquilo. Então, como que ele vai começar por menos? Percebe? Quanto mais os pais se autoelogiam, se auto valorizam, na sua idade eu já fazia isso, aquilo, menos os filhos se sentem capazes de atender às expectativas dos pais e menos eles vão atrás de fazer isso. Mas eles se paralisam, eles só querem, sabe o quê? Sumir, sumir. Eles querem desaparecer da face da terra para não ter mais tanta pressão em cima deles de uma coisa que eles não sabem como resolver. Tá bom? Oi, gente, olha, eu tenho muitas outras perguntas. Olha, o Pedro Moreira, você entrou. Chefe Patrícia, que vou ver você aqui. Chefe Eliéder, oi, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Estou muito feliz por vocês estarem aqui dando essa força, acompanhando. E olha, se quiser, pode compartilhar com algumas mães que vocês achem que essas perguntas vão poder ajudar, tá bom? Eu tenho outras perguntas, mas a gente já está aqui há mais de uma hora e vamos manter nossos encontros em uma hora para a gente conseguir sempre estar junto, tá bom? Muito obrigada.
Manda as perguntas de vocês, eu vou responder com o maior carinho, tá bom? A quarta-feira tem live lá no YouTube, né? E às segundas-feiras eu respondo as perguntas aqui no Face. Quarta-feira no YouTube é às 20 horas, tá? E segunda-feira aqui é às 21. E me manda sua pergunta, prometo que eu vou responder, tá bom? Super beijo, fica com Deus, sempre alerta e até a próxima. Tchau, gente!